Como prometido, voltamos aqui com os nossos podcasts, os nossos episódios. Hoje estamos aqui com a Adriana, da Saúde Mais. A Adri, que é terapeuta ocupacional. Muito obrigado por ter vindo aqui batendo um papo com a gente, Adri. Obrigada pelo convite, agradeço estar aqui com vocês. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre terapia ocupacional, acupuntura e apresentar o espaço. Aí sim, eu não vou tomar agulhada aqui hoje não, né? Vamos deixar para um outro dia, né, Dri? Mas você não vai escapar, não. Tá, então tá bom. Dri, legal, explica um pouco para mim também, que eu quero saber o que tanto um terapeuta ocupacional faz, porque eu já fiz um semestre de fisioterapia, eu lembro que eu estudava com o pessoal de TO lá, mas eu não sabia nem a diferença. Tá, existe bastante dúvidas sobre isso, né. Eu tenho de formação 15 anos em terapia ocupacional, né, e aí a acupuntura é uma especialidade da terapia ocupacional, é também da fisioterapia, da enfermagem, né, ela é uma especialidade de várias áreas da saúde. E a medicina chinesa, sim, ela entrou agora na minha vida, estou formada aí há quase 2 anos. A formação também é uma formação longa de acupuntura, porque são 2 anos e meio, só de ambulatório são 500 horas, Fred. Então, assim, é bastante tempo para você praticar e entender, porque se eu pensar, a acupuntura ela é uma técnica milenar, né. Então, como que a gente resume tudo isso, né, em 2 anos e meio, né. Então, até por isso que ainda continuo estudando. Mas falando da terapia ocupacional, que foi a primeira pergunta, Fred, né, hoje eu atuo, né, na área da saúde mental. A terapia ocupacional, ela vem, assim, no sentido de reabilitar o indivíduo para o cotidiano dele. Então, onde tiver falhas no cotidiano, a terapia ocupacional ela vai entrar, sempre com uma tríade, que é a terapia, né, é a gente, o terapeuta, uma atividade, né, e aí o paciente. Essa tríade funciona e forma a terapia ocupacional. Legal, então me explica um pouquinho como isso ajuda de fato na saúde mental. A terapia ocupacional em Aham. si, diferente, por exemplo, de um outro tipo de terapia. Sim. Por exemplo, assim, se a gente vai para uma terapia com psicólogo, né, você vai lá, vai estar falando, às vezes você não está preparado ainda para estar falando sobre aquilo, então a gente entra com uma atividade para ela fomentar, né, para te preparar para você poder falar sobre os seus sinais, a gente vai fazendo uma leitura ali da atividade. Hoje eu atuo só com dependência química na saúde mental, mas dentro da dependência química existem outros transtornos, né, outras comorbidades associadas à dependência química. Hoje atuo no CAPS-AD. Por exemplo, a minha função lá, Fred, é fazer grupos terapêuticos. Então eu trabalho, assim, grupo de prevenção de recaída, grupo motivacional, e aí depende de cada momento que aquele paciente tá, a gente vai inserir ele numa proposta terapêutica diferente. E aí a TO vem com isso, a gente tem essa facilidade também de trabalhar os grupos, né, essa análise da atividade, a gente propõe uma atividade específica para ajudar a pessoa naquele momento que ela tá, né. Então, sei lá, ela precisa melhorar a questão da atenção, da concentração, e a gente vai pensar em atividades para trabalhar essa questão com ela. Eu pensava que era só o Venvance, então eu consigo fazer um TO também. Consegue. Venvanse tá bem caro, hein. É bem caro mesmo, é bem caro mesmo. Eu tenho TDAH, eu sou neurotípico, tenho Aham. laudo e tal.
E para mim, eu nunca testei outra forma, é até interessante. Eu conseguiria testar isso dentro da acupuntura também? É, a acupuntura daí a gente tem um outro foco, né, e é bem interessante, assim, porque é uma virada de chave, então é diferente da nossa medicina tradicional que a gente conhece, né, a medicina moderna que a gente chama, porque a medicina chinesa ela vai olhar os elementos, né, que ali tem o elemento fogo, o elemento terra, não se vou falar porque às vezes tem pessoas que nunca ouviu falar sobre isso, né, o elemento água, metal, madeira, e aí a gente vai fazer um diagnóstico energético para saber em quais desses elementos a pessoa está com uma deficiência ou está com um excesso. Porque assim, entende-se que dentro do nosso corpo existe uma energia que flui, que é comprovada até pela física hoje, né, então tem toda uma comprovação científica disso. E aí, se em algum momento desse ciclo, essa energia ela fica um pouco barrada, né, presada, o que vai acontecer? Vai faltar energia para outros órgãos e vísceras, então aí a gente já pensa em padrões de deficiência e excesso. Então, a acupuntura vai fazer assim, ela vai fazer fluir essa energia em todos esses canais, né, que aqui até trouxe aqui o boneco para ficar mais fácil a gente entender, então nosso corpo tem todos esses trajetos, né, então se a gente for pensar, se para um pouco aqui a energia nesse ponto, né, vai chegar menos energia nos outros locais. Então a acupuntura ela vai fazer o quê? Ela vai identificar, que é esse diagnóstico, que não é fácil, né, eu vou explicar depois um pouquinho do diagnóstico, e aí a gente vai fazer fluir tudo isso daqui, para que não fique parado no lugar, não falte no lugar e não tenha excesso em outros lugares. Nossa, é de fato uma ciência milenar e não à toa, né? Quais são os primeiros registros da acupuntura aí no mundo? Onde se originou, além de ser a medicina chinesa, mas Aham. em que local especificamente, Idri? Não tem um local especificamente, né, na China, né, mas entende-se que na época da guerra, né, começou a se tratar a os soldados lá da guerra, e aí tem até um ponto muito conhecido como o E36, que ele ajuda, que é um ponto que fica aqui na perna, né, mais ou menos aqui perto do joelho, é o E36. Ele ajuda na questão da imunidade. Então eles cauterizavam esse E36 para que os soldados fossem lutar e continuassem com a imunidade boa. Porque se você cauterizar ali, ia continuar aquele ponto sendo estimulado, né, então existe vários registros aí de coisas bem diferentes. E é só de curiosidade, Fred, lá na China, tem restaurantes específicos que trabalham dietoterapia, né. Então que nem eu falei para você, pode ser que a pessoa tenha uma deficiência no elemento terra, que é o baço estômago. Então ela chega no restaurante, vai ter um cardápio onde ela vai poder escolher: "Ah, quero tonificar o meu elemento terra, meu baço estômago". Então ali no cardápio vai ter uma parte que ela vai escolher uma alimentação apropriada para tonificar esse elemento. Que Interessante, isso, né? não, interessantíssimo. Eh, a questão você está falando dos elementos, isso também tem a ver com os temperamentos das pessoas ou não se casa nessa, colérico, enfim, fleumático, sanguíneo, melancólico, tem a ver ou não? Tem bastante a ver, É, né, por exemplo, assim, o elemento madeira, né, ele está relacionado com o fígado, então está muito relacionado com a raiva, né, e aí as pessoas que têm alguma estagnação nesse elemento são aquelas pessoas que, sabe, a cor do elemento madeira é verde, então a gente lembra de Hulk, de raivoso, né, aí tem o elemento o metal, né, que ele tem a ver a questão do medo, da insegurança. Então, cada elemento ele também tem uma emoção associada. E aí, se ele tiver tanto em excesso quanto em deficiência, aquilo vai sobressair, tanto para menos quanto para mais. E aí, a função da acupuntura é a gente poder fazer fluir tudo isso e a pessoa conseguir ficar equilibrada, né? A gente pensa mais nessa questão do equilíbrio mesmo. que bacana. E eu olhando aqui o bonequinho, eu tô reparando que um lado dele tem mais pontos do que o outro. Por que disso, Dri? Na verdade, esse aqui é só um exemplo, os mesmos canais que tem de um lado do corpo tem do outro, né. Então são mais de 300 pontos de acupuntura espalhado pelo corpo, cada um tem a sua função. Então, quando a gente fecha o diagnóstico energético, é uma das questões importantes é a seleção de pontos, porque dentro desses mais 300 pontos ainda tem pontos extras e tudo mais, tem que selecionar o melhor para o paciente para que consiga fluir. Então não é só olhar lá a função do ponto, eu falei o
36 ele vai trabalhar a questão da imunidade, né. Não é só isso, ele tem todo um conjunto para que isso trabalhe certo. Mas como descobriram tudo isso, né, Fred? É, mas é isso que eu Se a eu gente for tô pensar. eu tô imaginando aqui, como no meio de uma guerra eles descobriram que ali perto da canela é um negócio que vai liberar a imunidade. É muito doido. Existem agora, eh, explicações para isso? Como funciona o entendimento disso tudo, Dri? Hoje em dia já ficou muito mais fácil a gente entender, né. Por exemplo, falando do pavilhão auricular, né, que tem a auriculoterapia. Tem uma médica, ela chama Huan Chu, é um nome diferente, e aí ela é neuro. E aí, faz tanto tempo que se trabalha aurículo e tal, e ela foi querer estudar e ver como que é esse mapa, como que é tudo isso. Então, ela colocava os pacientes dentro da máquina de imagem, ela ia lá, fazia o estímulo daquele ponto específico e falava: "Ah, é o ponto do coração". Então ela ia lá, fazia o estímulo e na máquina de imagem. E aí lá aparecia que aquela área do coração se irrigava mais de sangue, então parecia que tinha mais calor, mais energia fluindo naquele lugar. Já ia lá e via no cérebro também tinha outras ações lá que identificava a mesma área, né, então ela foi remapeando todo, o mapa que a gente já conhece de aurículo, mas não ficou tão diferente. Na verdade, são coisas de milímetros, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas é um mapa que eles foram construindo aí através de observação, de teste, e chegaram nesse mapa que hoje é comprovado, mas praticamente é o mesmo. Legal. E sempre foi para dor física ou hoje também ajuda também na saúde mental, como uma ansiedade, por exemplo? São pessoas muito ansiosas também, tomam Ventolin, tomam remédio pra caramba. Eu não antes dos 30 já tomo Ventolin, tomo Venvance, né, da Omecor também, e muito provavelmente eu deva ter algumas descargas energéticas ali muito propensas a problemas, mais neurológicos. E a acupuntura também é para isso ou é mais para dor física? Como funciona? A gente conhece mais, ela é mais conhecida por conta, né, de ter esse alívio rápido da questão da dor, né, muito eficaz. Mas para ansiedade, para depressão, para essas doenças mais modernas, o estresse, ela também se mostra muito eficaz. Porque, assim, a ansiedade, ela vem de um fator de uma desregulação energética desse elemento que a gente falou, que era do coração, né. Então são pessoas que pode ter a ponta da língua mais vermelha, por exemplo, a gente fala até que pode ter petequias, que são pequenas pontinhas feito com canetinhas, né. Então essa pessoa, ela pode ter palpitação, eh, na 4ª década de vida, ela pode desenvolver um quadro de hipertensão, por exemplo, né. Então, se a gente faz ali uma regulação energética nesse elemento específico, que é o coração, ela tende a ter melhora por conta desse equilíbrio energético daquele função. E, sem citar nomes, obviamente, né, mas você tem algum exemplo de algum paciente seu que você conseguiu essa ajuda aí também, além da dor física, esse trabalho mental com a acupuntura, Uhum. André? Então, nesse ambulatório que te falei de mais de 500 horas, Fred, a gente tem muito contato, né, com vários tipos de pacientes. E aí a gente faz, na sessão de acupuntura não é só acupuntura, né, tem acupuntura, tem a aurícula, tem a ventosa, tem a moxa, né, são vários elementos que a gente faz. Então, algumas pessoas acabam, nem querendo alta, por exemplo, porque vê tanto benefício que quer continuar toda semana indo lá para se regular, né. Então, se a pessoa a gente já fala assim: "Ai, a pessoa tá com o yang lá em cima", né, então faz uma sangria no ápice da orelha e a pessoa sente aquele alívio já imediato e aí ela começa a pedir: "Ai, hoje não tem uma sangria na orelha?", né. Então são coisas que a gente vê aí na prática e que vê que dá certo, que a pessoa gosta tanto que ela não quer ter alta, é tão bom para ela. É, imagino mesmo, deve ser maravilhoso. Por mim, eu já ia lá na Isabri agora e fazia isso daí, mas, voltando um pouco aí, não também da parte da TO, né, da terapia ocupacional, onde você viu essa junção na sua carreira, né, tanto da parte do TO quanto da acupuntura? O que que te motivou a vir para esse lado, e mudar um pouco a sua visão como profissional, como carreira profissional daí?
É, isso é legal, essa pergunta. Eu atuava no NASF, né, que é Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e lá tinha 2 profissionais acupunturistas que estavam na mesma equipe. E eles me falavam muito sobre acupuntura, sobre a medicina chinesa, sobre essa estratégia diferenciada, contava sobre os pacientes que eles estavam atendendo. E aí eu sou muito curiosa, eu falei: "Nossa, queria entender isso". E aí eu fui fazer acupuntura com a Simone, que é outra profissional aqui da cidade, e que daí ela me ajudou muito também, né. Eu tinha um problema de ciático, fiquei quase de cama, e aí, assim, a acupuntura eu fiz várias injeções e tudo que era medicamento, tirava a dor por 30 minutos e voltava, né. E aí a acupuntura foi que me tirou dessa crise, eu nunca mais tive crise de ciático, por exemplo. Então daí eu falei assim: "Ah, eu quero conhecer esse negócio, mas como que funciona tudo isso, né?". Eu vi alguma coisa no Google, mas aí eu falei assim: "Ah, eu vou estudar isso". Mas aí, desta vontade, passou-se mais de 10 anos para daí, de fato, eu entrar daí para o curso de especialização daí. Mas aí encarei, porque eu falava assim: "Nossa, 2 anos e meio é bastante, né?". Mas fui e concluí. Legal. E quanto tempo que você se formou lá atrás? Conta um pouco dessa história, um pouco antes de você conhecer a acupuntura, como foi a sua vida aí profissional desde a sua formação? O que que te levou a escolher a TO também para se formar, né? Aham. Assim, a maioria das pessoas sempre tem as mesmas escolhas, assim, eu ficava muito em dúvida entre fisioterapia e psicologia, mas eu não conhecia terapia ocupacional, nunca tinha escutado falar. Há 15 anos atrás também, não era muito conhecida a profissão, né. Hoje em dia todo mundo sabe que é TO, é porque a TO hoje está muito crescente na área da infância, né, então é mais conhecida a profissão, mas naquela época não. E aí não tinha tanto acesso à internet, eu fui olhar naqueles livros que era da VUNESP, UNESP, daí tinha um textinho, assim, de meia dúzia de linhas, e aí falei assim: "Ah". Aí o padre Rogério, né, que na época era seminarista, ele me falou, foi ele que falou, a primeira pessoa falou assim: "Adriana, por que você não faz terapia ocupacional?". Eu falei: "Nossa, mas nem sei o que é isso". Daí falou assim: "Não, você tem o dom, você precisa ser TO". E aí eu fui pesquisar e me inscrevi, e me inscrevi mesmo sem saber muito o que que era, mas fui me apaixonando e vi que era um dom mesmo, e aí gostei demais. Que Mas isso, foi o reitor da Basílica é, de Tatuí que te deu o verdade, agora ele tá em Tatuí. que Será que ele legal, pô. sabe disso? Será que ele sabe? Ah, Bom, vai ele ficar sabendo. lembra? É, eu vou mandar para ele, tenho o contato Vamos, dele, eu vou mandar para ele, é né. verdade. Que legal, Dri, então, então tudo na sua vida foi de fato uma luz de Deus, né, não à toa pelo padre Rogério ter dito para É, você e toda essa questão de você também, degrau a degrau, chegar hoje em que você é, né, na sua profissão como um todo, acupuntura, e agora abrindo um espaço aqui em Capela do Alto. Fala um pouco mais sobre essa realização, profissional que é maravilhoso, né, abriu um espaço aí para poder fazer o que ama. é. Eu estava atendendo alguns pacientes, né, a domicílio, e aí tinha esse sonho no meu coração de montar um espaço para atendimento, né, mas não via que não era ainda o momento e de repente tudo aconteceu e parece que pra gente também é algo que parece que era um sonho e se realizou muito rápido, né. Então o Espaço Saúde Mais, né, foi inaugurado agora recentemente, né, já estamos atendendo. A intenção é atender acupuntura e terapia ocupacional, e aí estamos abertos para atender as pessoas lá. Também foi surgiu através de uma revelação também, né, que Deus trouxe, assim, num final de semana para mim com o meu esposo, e aí a gente se embarcou e se jogamos nisso, e tá lá, um sonho realizado, e aproveito para convidar também todo mundo para conhecer também lá nosso espaço, lá tudo com muito carinho. A gente pensou num espaço que fosse aconchegante, que acolhesse as pessoas que estivessem lá, né. A escolha do logo do Saúde Mais, ele tem todo um significado pra gente, porque ele tem uma silhueta que pra gente lembrar, o morro. Olá, Fred, tudo bem? E aí, Dri, tudo bem? Já Como você tá? é. Tava tomando um cafezinho Ah, aqui, que muito bom, hein? bom. Vamos lá conhecer meu espaço? Ô, maravilha, vamos lá, deixa eu Vamos deixar lá. minha xicrinha Pode aqui, deixar aí. vamos lá. Bora lá. Aqui então você viu, né? Que Recepção. isso, eu já tomei um cafezinho, comi uma bolacha, tá tudo maravilhoso, hein, Dri? Ótimo, vamos Muito lá legal. então. Fez acupuntura antes? Não, Dri, primeira vez, hein? Tá. Boneco. Fred. Ah, vamos lá. Carequinha igual, pelo menos tá carequinha igual, Dri.
Para você entender o nosso corpo, né? Ele tem várias ramificações, né? Vários canais energéticos que a gente chama. E aí a gente vai fazer agora a avaliação desses canais energéticos, como que estão os seus órgãos e vísceras, tá bom? Aí sim, Dri, já tô até à vontade aqui, tirei o tênis, aí sim. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai fazer uma avaliação do seu pulso. Vamos colocar isso aqui para posicionar, para você ficar mais relaxado. Vira o pulso para cima. Legal. Então agora você vai precisar deitar, então, Vamos lá. as pernas. Vai segurar agora esse bastão nessa parte metálica, pode deixar o punho relaxado, tá? Virado para cima. O que você vai sentir geladinho aqui é a água, porque é o fator condutor. E a gente vai fazer uma condução elétrica no seu corpo, tá? E agora a gente vai avaliar cada órgão e cada víscera. É só virar aqui. Plano terapêutico, no projeto terapêutico de tratamento, o que a gente vai fazer? É harmonizar. Então quem está para baixo da barra, a gente vai tonificar, por exemplo. Tá muito desarmônico? Como que tá essa média aí? Algumas coisas estão, que nem aqui, os seus pontos aqui do fígado, ele tá bem alto, né? Você falou da ansiedade, agitação, tudo isso aí, ele provém eles acham que são episódios de excesso, é por conta de algum excesso de alguma função energética. Mas às vezes não, é por conta de deficiência. Então a gente faz esse exame aqui, que é rapidinho, você viu? Não tem dor nenhuma, né? E aí a gente consegue ter um panorama e fazer o tratamento mais eficaz. Deitar na maca e a gente vai colocar daí os pontinhos daí em você. Legal, e quais são esses pontos que você acha que são necessários para... Para você aqui, a gente vai ter que colocar o que a gente chama de VG20, que é um ponto que vai no ápice da cabeça. E ele vai trazer Qi bom, né? Qi saudável para sua cabeça, para dar uma oxigenada, para dar uma limpada na seleção de pensamento, preocupação, ansiedade. A gente vai colocar um Yitang, que é um que bem aqui no meio da sua sobrancelha, dos cílios. E aí também ele vai acalmar. Vamos pegar pontinho de coração. Você vai ficar aí com as agulhas o tempo de 28 minutos, que é o tempo que a energia leva para passar durante todos os seus canais energéticos. Então... Nossa, Dri, tá dormindo essa meia hora. Foi meia hora já? Meia hora. Relaxou aí, hein? Vou pôr umas ventosas aqui na sua costa, para a gente aproveitar a sessão e ver como que tá as questões de estagnação nos seus músculos, oxigenar aqui a sua musculatura. Agora a gente vai tirar as agulhas, o Fred já ficou uns 28, 30 minutos. A forma que a gente tira a agulha também tem um pouco a ver com a questão do tratamento. Se a gente tira devagar, se a gente tira rápido, se a gente tampa o buraco, se a gente não tampa. A gente vai tirar as suas ventosas. Bom dia aí, pessoal. Bom,
Bom, Fred, tá tudo bem? Maravilhosamente bem, Dri. Como você tá se sentindo? Muito relaxado, muito bom. Parece que tinha um fardo na minha costa e saiu, assim, sabe? Foi bem legal. Tirou uma sonequinha? Ah, deu até pra dormir, hein? Isso é a parte boa. Nem na minha cama eu durmo bem assim, Dri. Bom, agora a gente vai finalizar com a auriculoterapia. Não sei se você já viu. Não. Ó, o nosso pavilhão auricular, ele tem várias terminações nervosas. A gente chama de microsistema. Então, a gente tem várias correspondências do nosso corpo dentro do pavilhão auricular. Sim. E aqui é uma imagem só para você ter uma noção de quanto que isso está representado. Aqui está minimizado, né? Tem pouca coisa, mas cada pedacinho da nossa orelha, ele é como se fosse um correio mesmo. A gente vai colocar uma sementinha aqui, por exemplo, aqui no pé, né? E aí essa informação vai para o seu sistema nervoso central, para o seu cérebro, e que vai levar a informação lá para o seu pé, para ele falar assim, ó, eu preciso de uma olhadinha lá no pé que está acontecendo alguma coisa. Então, legal, Dri. Agradecer você por ter disponibilizado esse tempo aí para bater um papo com a gente, entender um pouco mais como que funciona a acupuntura. Estou muito feliz de receber você aqui, e deixa uma mensagem final aí para o povo, o que que você busca também com o seu trabalho agregar aqui em Capela, quais são os seus anseios futuros também com o seu empreendimento. Tá, obrigada pelo convite, Fred, também fiquei muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho, né, e aproveito para convidar então todo mundo para ir lá conhecer o espaço Saúde Mais, é esse espaço mesmo que vem para acolher, né, então se tiver alguma questão, alguma dúvida também pode me procurar também, que eu vou estar aí para solucionar e a gente vê um diagnóstico e um projeto terapêutico mais adequado aí para sua dificuldade. Maravilha, eu vou deixar aqui então os links do Instagram, né, do empreendimento Saúde Mais. Eu vou deixar aqui também um link para você poder ler um pouco mais sobre a acupuntura. Você me manda depois para você aí que busca, né, busca um tratamento legal, um tratamento milenar, poder estar mandando uma mensagem para Dri e batendo um papo com você. Pode ser, Dri? Pode ser sim. Então, maravilha, um abraço e até a próxima. Valeu!